Bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso culto nesse domingo, dia 10 de maio, dia do Senhor. Mas hoje também é dia das mães. Então que Deus possa abençoar todas as mães. Nós queremos agradecer por toda a dedicação, por todo o sacrifício que vocês fazem. Antes da gente começar o culto, eu gostaria de ler um pequeno trecho do Salmo 62, que diz assim: A minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Que nesse dia, que nesse culto, Deus possa fortalecer a sua fé, para que esse salmo, esse pequeno trecho que nós lemos, possa se tornar realidade na sua vida. Que Deus possa se tornar a sua torre segura, a sua rocha eterna, que Deus então possa ser o seu descanso. Eu queria te convidar então a confessarmos o credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação. O céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua criação. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a
ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste, então me transporta. Adorarei, prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma, então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso, grandioso és tu, grandioso és tu. Oremos, irmãos. Querido Deus, obrigado. Eu acredito que palavras de agradecimento, apesar do momento que vivemos, apesar da situação que estamos, mas nós temos muito a agradecer, Senhor. Muito a agradecer porque muitos de nós ainda temos a nossa saúde intacta. Nós te agradecemos porque ainda podemos respirar o ar que o Senhor tem providenciado a nós. São pequenas coisas, Senhor, que muitas vezes nós esquecemos, mas nós devemos agradecer. Nós agradecemos a Ti neste momento, Senhor. Agradecemos também, Senhor, pelo fato da nossa igreja ter a oportunidade de poder ajudar, Senhor,
realmente a nossa comunidade coreana, a sociedade brasileira, nossos irmãos e nossas irmãs brasileiras, que estão passando por alguma dificuldade. O Senhor tem nos dado a oportunidade e a condição de podermos abraçar o Projeto Cornélios e poder abençoar essas pessoas, Senhor. Que o Teu amor, Pai, possa ser espalhado através desse projeto, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nesse momento nós nos reunimos, Pai. Não presencialmente, mas virtualmente nos reunimos diante de Ti para adorar, diante de Ti para levantar nossas orações, para louvar a Ti e principalmente a ouvir a Tua palavra. Deus, eu peço a Ti que a Tua mão esteja sobre o pastor Elias, que estará pregando a Tua palavra. Que sejam palavras, Deus, que possam trazer consolo, conforto, mas que também, Deus, possam nos levar a reflexões, possam confrontar talvez o modo como vivemos, talvez a situação em que estamos. Que essas sejam palavras, Deus, que possam realmente vir aos nossos corações, mas não somente trazer conhecimento, mas principalmente atitude e atos, Deus, em nossas vidas. Senhor, hoje em especial, Deus, nós comemoramos o Dia das Mães. Nós te agradecemos, Senhor, pela família que temos. É verdade que muitas vezes nós, como filhos, nós não escolhemos, né, o pai e a mãe que nós gostaríamos de ter. Isso é uma bênção, porque o Senhor sabe muito bem, né, qual é o motivo de estarmos, cada um de nós, em nossas famílias. Então, em especial hoje, nós agradecemos, Deus, pelas nossas mães, que realmente que trabalham muito mais agora. Estando todo mundo em casa, tem que trabalhar mais. Né? Que a Tua mão, Deus, então abençoe as nossas mães, e naquilo que elas tocarem, naquilo que elas decidirem fazer, que a Tua bênção esteja sobre elas, Senhor. Então, muito obrigado, Pai. Que possamos viver mais uma semana de esperança, uma semana onde nós nos preparamos para aquilo que vem para frente. Estejamos preparados, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, estejamos preparados, Senhor, para realmente podermos sair, né, dessa crise. Então, muito obrigado, Deus, que a Tua mão esteja sobre o Teu povo, abençoando no dia de hoje, Pai. É isso que nós te pedimos e oramos, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Nesses tempos, infelizmente, e eu digo infelizmente porque está quase virando um vício, a nossa família tem assistido a alguns programas de TV. E geralmente a gente liga no Discovery Home and Health, né? E a gente assiste a doutora Sandra Lee, que é a rainha dos cravos. É uma dermatologista que remove lipomas, cisto e outras coisas bem estranhas do corpo das pessoas. A gente gosta de assistir um programa chamado Do Velho ao Novo, que é um show onde as pessoas compram casa e reformam, né? E quem hosta esse show é um casal lá do Texas. Mas nessa semana, a gente assistiu um dos programas mais estranhos desse canal, Os Busbys mais 5, que é um reality show que mostra um jovem casal com todo o seu drama, criando suas 6 filhas. E dessas 6, 5 são gêmeas, elas são quíntuplas. Né? Então, esse casal que já tinha uma filha, eles resolvem aumentar o número, aumentar a sua família, e, para boa surpresa deles, eles têm quíntuplos. Né? E a grande coisa desse show é que ele mostra o dia a dia dramático deles. Mostra as dificuldades, mostra a alegria, mas também mostra as decepções, as conquistas. Mas o que se percebe de maneira bem clara mesmo é a bagunça que essas meninas fazem. Então, nesse episódio que nós assistimos, a mãe, já completamente exaurida pela bagunça, ela tenta implementar um sistema de recompensa. Então, cada filha que tem apenas 2 anos de idade, elas têm uma tabela de tarefas a cumprir. E cada vez que elas cumprem as tarefas, elas ganham um adesivo para colar nessa tabela. Então, se elas fazem muito, ganham muitos adesivos. Se elas fazem poucos, elas ganham poucos adesivos. E tudo o que parecia ser um caos, tudo aquilo que era caótico, começa a ficar cada vez mais ordenado. Essas meninas tão pequenas, elas cumprem as suas tarefas e elas ganham adesivos. O que nos mostra que desde pequenos nós somos incentivados a nos esforçarmos ao máximo, a fazermos todas as coisas com excelência
com a promessa de que lá na frente todo esse esforço vai ser recompensado. No fundo, o nosso mindset, ele já entende essa lógica de que quanto mais fizermos, mais recebemos. E é por isso que a gente estuda o quanto estuda, é por isso que a gente trabalha o quanto trabalha, é por isso que nós nos apresentamos e nos dispomos a fazer cada vez mais e melhor em toda oportunidade. Mas a grande questão é que o nosso viver, o que nós somos, nós já compreendemos muito bem a ideia de uma palavra chamada meritocracia. A meritocracia é uma palavra que vem da junção de outras duas. O meritum, que em latim significa mérito, e gracia, que em grego pode significar poder. E num conceito bem resumido, a meritocracia é um sistema de hierarquização e premiação baseada em méritos pessoais de cada indivíduo. O que faz todo sentido no mundo dos trabalhos, no mundo dos estudos, o que faz todo sentido na criação dos filhos. Mas a grande pergunta é: há espaço para a meritocracia na nossa relação com Deus? E é essa reflexão que eu gostaria de fazer com vocês, tendo como base um texto famoso que está em Lucas 7, versos 1 a 10, que está escrito assim: Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem o seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: Este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então, os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Amém. Jesus e seus discípulos, eles chegam em Cafarnaum. E mal eles chegam, eles são recepcionados por um grupo de homens influentes da comunidade. São alguns líderes religiosos que foram ali enviados por um centurião romano, um oficial de Roma que tinha geralmente um destacamento, um contingente de mais ou menos 100 soldados sob a sua autoridade. O que soa estranho nessa passagem, talvez é a influência que esse soldado romano, que esse centurião romano, tem entre os líderes religiosos judeus. O que numa leitura rápida pode soar como uma ordem do tipo top-down, né? Eu falo e vocês obedecem. Mas no decorrer da leitura, a gente percebe que não é uma ordem imposta por um oficial de Roma, ao qual os judeus têm que obrigatoriamente acatar, mas que se trata de uma gentileza, de uma troca de influência. Porque no contexto da época, era comum que esse tipo de relacionamento, de relações existisse entre as partes mais influentes da sociedade. Por exemplo, o centurião, ele poderia interceder por Cafarnaum, podia interceder pelos judeus de Cafarnaum, junto aos oficiais romanos do alto escalão, caso houvesse alguma necessidade. Mas no trecho que nós lemos, é o centurião romano que recorre aos líderes judeus para que eles intercedam junto a Jesus, para que ele curasse o servo da casa desse centurião, que está quase morrendo, a quem esse centurião estimava muito. Então, quando Jesus está chegando na cidade, os judeus se deparam com ele, então fazendo súplicas de todo o coração, e no original com toda a dedicação,
eles imploram para que Jesus vá curar o servo desse centurião. E eles têm um argumento bem válido para isso. Eles dizem: ele merece que o Senhor faça isso por ele. Ele ama a nossa nação, ele até construiu uma sinagoga para nós. Ao que parece, esse centurião romano, mesmo a Bíblia não dizendo nada, se ele é um pagão convertido, se ele é um gentil convertido, ou se é alguém que crê em Deus, fato é que parece que ele ama os judeus de Cafarnaum, tanto que ele gastou anos de suas economias para construir a sinagoga deles, onde os judeus podiam se reunir para fazer a leitura da lei, ter reuniões religiosas e sociais. Então, convencido por eles, Jesus começa a caminhar em direção à casa desse homem. Mas quando ele está chegando bem perto, alguns amigos chegados desse centurião vêm com um novo recado. Senhor, não te incomodes, porque eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso eu nem me considerei digno de ir ao teu encontro. O que parece é completamente contraditório com aquilo que ele tinha pedido lá no começo. Afinal, Jesus já estava a caminho da sua casa. Jesus com certeza iria curar o seu servo. Mas agora, de maneira tão repentina, tudo parece ficar no ar, tudo fica pausado. Mas o recado continua. E esse recado, ele demonstra que esse centurião, ele sabe e ele entende o princípio da autoridade. Porque ele diz a Jesus: mas dize uma palavra, que meu servo será curado. Porque eu também sou um homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Eu digo a um soldado: venha, e ele vem. Eu digo a outro: vá, e ele vá. Eu digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. E a reação de Jesus, ao ver a atitude desse centurião, é de admiração. Então Jesus se volta para a multidão que havia se formado e ele afirma: nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E esses amigos chegados do centurião que tinha sido enviados para parar Jesus no meio do caminho, eles encontram o servo do centurião, que estava doente, quase à morte, completamente restaurado, quando eles chegam em casa. E depois de tudo isso, depois de ouvirmos tudo isso, uma das perguntas que deve surgir é: que fé é essa desse centurião? Fé que Jesus elogiou e a colocou sobre qualquer outra fé, inclusive sobre a fé dos próprios israelitas. E de maneira bem simples e pueril, eu digo pueril infantil, porque eu fiz essa pergunta para as minhas filhas, nós podemos pensar e concluir que é a fé que acredita que Jesus pode curar o servo do centurião à distância. Que Jesus não precisa nem ver e nem tocar para curá-lo. E que basta Jesus dizer uma palavra da onde ele está, que tudo está resolvido. Mas a fé desse centurião, ela não está apenas ligada ao poder e à autoridade de Jesus. A fé desse centurião vai muito além disso. É uma fé graciosa, que é o tema da palavra de hoje. Mas o que é uma fé graciosa? É uma fé vivida sob a perspectiva da graça. Martinho Lutero, ele escreve o seguinte no Catecismo Menor: creio que Deus me criou a mim e a todas as criaturas, e me deu corpo e alma, olhos, ouvidos e todos os membros, razão e todos os sentidos, e ainda as conserva. Além disso, me dá vestes, calçado, comida e bebida, casa e lar, esposa e filhos, campos, gados e todos os bens. Supre-me abundante e diariamente de todo o necessário para o corpo e vida. Protege-me contra todos os perigos e me guarda e preserva de todo o mal. Tudo isso faz unicamente por sua paterna e divina bondade e misericórdia, sem nenhum mérito ou dignidade de minha parte. Por isso devo dar-lhe faças e louvor, servi-lo e obedecer-lhe. Tudo vem de Deus.
Deus nos dá todas essas coisas: casa, família, alimento, trabalho, saúde, segurança, até mesmo os bens. É Deus que nos dá. Não há nada digno em nós que mereça tudo isso. Não há nada em nós, não há mérito nosso para que nós recebamos tudo isso de Deus. A gente não merece porque a gente fez alguma coisa ou porque a gente vai fazer alguma coisa por Deus. Mas é como Lutero diz: Deus nos dá todas essas coisas porque Ele é o nosso Pai, bondoso e misericordioso. E o centurião romano entendeu tudo isso. Porque se o argumento dos judeus, dos líderes judeus, para convencer Jesus era: olha, Jesus, Ele merece que o Senhor faça tudo isso, porque Ele já fez muito por nós. Ele nos ama, Ele ama o nosso povo, Ele já construiu uma sinagoga, Ele merece que o Senhor o atenda. Parafraseando os versos 4 e 5. Mas a resposta que o centurião dá lá de dentro da sua casa é: Senhor, eu não mereço, eu não sou digno, não importa o quanto eu fiz pelos judeus, não importa o quanto eu ajudei, nada disso me torna digno de te receber na minha casa. Mas eu sei, e eu creio que o Senhor é esse Senhor tão todo-poderoso, que tem autoridade sobre todas as coisas, e que se o Senhor quiser, basta o Senhor dizer uma palavra da onde o Senhor está, para que meu servo seja curado. Parafraseando os versos 6 a 8. A fé graciosa, ela é livre de méritos próprios. Ela não se apoia no nosso próprio reconhecimento, mas ela se apoia no próprio Deus, no seu amor, na sua bondade e na sua misericórdia. Será que então existe espaço para meritocracia na nossa relação com Deus? Assim como há espaço para meritocracia na nossa relação com o trabalho, com os estudos e com todas as outras coisas? Não há. E nem pode haver. Primeiro, porque Deus não precisa de nada. E segundo, porque todas as nossas obras e tudo que nós fazemos para Deus, eles não podem se tornar uma moeda de troca, que nós jogamos sobre uma mesa tentando negociar uma bênção com Deus. Nós não estamos nem em pé de igualdade com Deus para podermos sentar nessa mesa. Muito pelo contrário. Tudo aquilo que Deus fez por nós partiu dele mesmo. Como está escrito em Romanos, capítulo 5, verso 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. No fundo, nós não somos merecedores de nada. Nós somos merecedores da sua ira, conforme está escrito em Efésios, capítulo 2, verso 3, que diz assim: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. É claro que nós podemos argumentar sobre a meritocracia no contexto do Antigo Testamento, principalmente quando nós lidamos com aqueles textos, com aquelas palavras que são proferidas pelos profetas e até mesmo por Deus. Coisas do tipo: faça isso e você será abençoado. Cumpra as leis que você viverá em paz. Se a gente olhar para o cumprimento das leis na perspectiva da meritocracia, onde o único objetivo é conseguir algo de Deus ou obedecer às leis para sermos beneficiados, então sim, nós podemos dizer que há espaço para a meritocracia no Antigo Testamento. Mas se nós nos lembrarmos que lá no Novo Testamento, os fariseus faziam isso, eles cumpriam as leis à risca para tentar, numa tentativa de obter a salvação. E com isso eles foram duramente e implacavelmente condenados por Jesus. Porém, se a gente olha para o cumprimento das leis e para as leis no contexto de uma aliança que Deus faz com o povo, com o seu povo, e o Antigo Testamento faz muitas menções sobre isso, mas eu escolhi a que está em Levítico 26, 12, que diz o seguinte: andarei entre vocês e serei o seu Deus.
e vocês serão meu povo. A escolha do povo de Israel como povo de Deus partiu dele mesmo. E quando a gente olha para isso, o argumento da meritocracia no Antigo Testamento, ele perde a sua força. Porque desde o começo da ação, onde Deus escolhe o povo e começa a formar o seu povo, tudo isso parte dele, onde Deus aplica os seus próprios critérios. E de maneira nenhuma envolve algo que esse povo fez por ele ou que esse povo vai fazer por ele. Não há mérito de Israel para ser escolhido e abençoado como povo de Deus. Então, não há espaço, e não pode haver espaço para meritocracia na nossa relação com Deus. Porque se a gente vive esse tipo de fé, a gente corre o perigo de viver uma vida apenas de negociação, uma vida apenas de barganhas com Deus, o que pode nos trazer frustração. A gente pode achar que Deus não nos reconhece como Ele deveria, o que na verdade é um pseudo-reconhecimento. Isso pode gerar também uma futura revolta. Então a pergunta é: você tem vivido frustrações atrás de frustrações? Mesmo tendo feito tanto, mesmo fazendo tantas coisas e ajudando tantas pessoas ao seu redor, você tem se sentido pouco reconhecido por Deus? Você fica revoltado com Deus a cada vez que você pesa na balança tudo aquilo que você fez e tudo aquilo que Ele te deu? Pois bem, meu querido, minha querida, está na hora de descer da mesa de negociações e viver uma fé graciosa. Nós também podemos muito bem, depois de ouvir tudo isso, acharmos que não temos que fazer mais nada. Que tudo o que nós temos que fazer é nos encostarmos em Deus, nos apoiarmos em Deus, no seu amor, na sua graça, na sua bondade. E mesmo sem a gente fazer nada, Ele vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Mas se nós entendermos mais uma vez o significado da aliança no Novo Testamento, onde Deus escolhe o seu povo, onde tudo isso é sacramentado no Novo Testamento, em Cristo Jesus, onde Deus nos faz fazer parte da sua família, onde somos adotados como seus filhos e suas filhas, então sim, nós temos que fazer algo. Não porque nós queremos reconhecimento, não porque nós queremos ter moedas de troca, não porque queremos ter uma posição de barganha, nem muito menos para ganhar adesivos para colar na nossa tabela de tarefas. Mas nós temos que fazer sim, porque queremos demonstrar o quanto somos gratos a Deus, porque queremos demonstrar todo o amor pelo nosso Pai. Então Deus, que é nosso Pai, e porque Ele é nosso Pai, Ele nos retribui, Ele nos abençoa e Ele nos recompensa. E a certeza de que Ele vai fazer isso, ela pode ser lida em um dos versículos mais bonitos, que está em Romanos 8:32, que diz o seguinte: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Apesar dos tempos nebulosos que temos vivido, é uma alegria imensa ver e ser testemunha de muitos amadurecendo e vivendo essa fé graciosa. Seja fabricando máscara para serem doadas, seja ofertando o que podem, seja cuidando de todos aqueles que precisam de ajuda. É encorajador ver a igreja se empenhando em demonstrar amor, em demonstrar toda a gratidão a Deus. Então que o nosso bondoso Deus possa nos abençoar e nos guiar a vivermos a fé graciosa, onde todo o mérito é dele, e que nós possamos agradá-lo e amá-lo, cuidando de todos aqueles que precisam. E Deus, que é nosso Pai, na sua bondade, na sua graça, na sua misericórdia, então, possa nos recompensar. Que Deus te abençoe.
Qualquer que seja a sua dor, confia, espera, confia no Senhor. Qualquer que seja a sua dor, confia, espera só em Deus. 이루어지게 하소서. 우리를 영원한 주기 주시는 우리에게 잘못한 사랑은 영 용서하여 똑같이 우리를 용서하여 주시고 두 눈 감고 두 손 모으고 하나님, 하나님 예수님은 예수님은 어린이들을 어린이를 가까이 부으시고 가까이 부으시고 축복하셨어요. 축하하셨어요. 우리를 사랑해 주셔서 사랑해주셔서 감사합니다. 감사합니다. 예수님의 예수님의 기도했습니다. 아멘. Estou com saudade, sams님, 집사님. 사모님. 사모님. Então vamos finalizar o culto com a bênção apostólica. Que a imensa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o infinito amor de Deus, o nosso Pai, as infindáveis consolações e a comunhão do Santo Espírito, e sejam com todos aqueles que decidiram viver a fé graciosa, de agora e para sempre. Amém.